Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Frisman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens das redes sociais, no Instagram, também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. Anote aí, é o gentequefala.com.br. Participe também fazendo perguntas pelos telefones aos nossos convidados aqui presentes. Os números são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde aqui no programa Gente que Fala. Os especialistas estão todos aqui, eu apresento a partir de agora. Você vê aqui à minha direita, o Dr. Dácio Prota, médico angiologista, cirurgião vascular da Circulação Clínica de Condicionamento Físico. Seja bem-vindo ao Gente que Fala, Dr. Dácio, mais uma vez. Boa tarde, um prazer estar aqui, esclarecer as dúvidas, principalmente das doenças vasculares que incomodam um pouquinho no verão. Vamos lá, também conosco agora aqui à minha esquerda, Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Dr. Enio, mais uma vez, bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, boa tarde a todos. Também conosco, aqui à minha esquerda, doutora Lilian Balini, pneumologista, coordenadora do ambulatório de asma da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Seja bem-vinda, doutora Lilian. Boa tarde a todos, obrigada, Mauro, pela oportunidade de nós irmos aqui falar de uma doença tão prevalente, o quanto nós podemos melhorar a vida desses pacientes. E fechando a nossa bancada, o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Aônio. Que bom estar com vocês nesse ano de 2020. Desejo um ano maravilhoso, com muita saúde para todos os ouvintes e todos os telespectadores. Vamos então aqui ao nosso primeiro tema, o tema do doutor Dácio Prota. Olha, gente, no verão, quando o calor provoca a dilatação das veias, é comum quem tem varizes sofrer ainda mais com dores nas pernas, inchaço, cansaço, as famosas cãibras também. E os especialistas explicam que o sangue que deveria circular fica acumulado, formando veias mais grossas, ressaltadas e escurecidas. Além desses incômodos todos que eu destaquei aqui, há o desconforto estético, que inibe as mulheres, principalmente, de usarem roupas mais curtas, não é isso, doutor Dácio Prota? Ou seja, é um momento pior aqui, né, de alta temperatura. Né? Exatamente. Para as doenças venosas, esse é o pior momento, onde o calor predomina, né? E tanto o calor quanto a radiação ultravioleta dilatam mais as veias. E as pessoas que já têm alguma propensão fazem com que essas veias dilatando sintam um incômodo um pouco maior, um pouco de inchaço, desconforto, peso nas pernas. E uma das coisas que a gente sugere é evitar a exposição em demasia ao sol, ao calor, né? E evitar principalmente ficar muito em pé sem se movimentar. A movimentação é fundamental para uma correta circulação das veias. Qual é a origem do problema, doutor Dácio? É um problema congênito, provavelmente, né? Existe uma tendência a se aceitar que seja uma doença familiar, ainda não foi comprovada através de genoma, mas se suspeita, porque o número de pessoas que têm antecedentes com varizes é muito grande. A prevalência é maior em mulheres, né? Homens também sofrem de varizes. Os homens têm, às vezes, casos bastante graves, porque homens que têm profissões que necessitam ficar muitas horas em pé ou carregam muito peso, eles têm varizes maiores, inclusive. As mulheres, devido ao uso de anticoncepcional e hormônios e gestações, têm um número mais acentuado. Agora, o importante é que tem bons tratamentos cirúrgicos. Hoje em dia, a tecnologia permite. Não, a maioria dos tratamentos não são cirúrgicos, né? Os casos cirúrgicos são para casos que você não consegue resolver através de tratamento clínico, e mesmo os tratamentos cirúrgicos são bastante simples, período de internação muito curto,
a volta à atividade, em uma atividade normal em 2 dias, está trabalhando normal, sem problema nenhum. Como driblar o problema estético nessa época? Especialmente as mulheres que querem usar as roupas mais curtas. O ideal é que se faça, inclusive, antes do verão, né? Porque os tratamentos estéticos, às vezes, podem demorar um pouco de tempo para serem realizados e solucionar o problema, mas mesmo nessa época de verão se faz tratamento estético, porque muitas pessoas descobrem as varizes apenas nessa época, né? Quando começam a se expor mais, usar shorts, vestidos mais curtos, né? E mesmo que não se consiga tratar ou evitar uma cirurgia nesse momento, devido evitando uma cirurgia nessa época de calor para uma exposição de hematomas, etc., dá para você fazer um tratamento clínico que, pelo menos, é um alívio da dor, com certeza existe. Deixa eu levar esse tema aqui para os demais participantes da mesa. Os problemas de varizes podem provocar outros problemas de saúde? Ou são relacionados a essa parte das veias? Quem pode falar? Os problemas... Parte pneumológicas, as tromboses e com embolias pulmonares. Embolias pulmonares, Isso, que aumentam, inclusive, nessa época também. E chegam casos relacionados no seu consultório, doutora Lília? Sim, vários. Às vezes a trombose, né, de veias, de membros inferiores, até passa um quadro, às vezes, um pouco despercebido. Isso. E o paciente, às vezes, acaba se manifestando, chega ao consultório, mas com quadro pulmonar mesmo, de embolia pulmonar. Né? É comum a pessoa, às vezes, está viajando no avião, ficar muitas horas sentado, às vezes nem sabe que tem varizes, né? Isso. Recentemente nós vimos uma menina de 30 e poucos anos que teve uma embolia pulmonar no avião e nem sabia, a mãe parece que sabia que tinha, né? O avião desceu, tentaram reanimá-la, ela não teve sucesso. E subitamente, quando ela levantou para ir ao banheiro, ela teve uma embolia pulmonar. Isso acontece, fica muito tempo sentado, o sangue se acumula nos membros inferiores. Se houver alguma veia um pouquinho mais dilatada, acumula com mais facilidade, então, esse quadro se solta e vai parar no pulmão. Então, o senhor destacou que às vezes a pessoa não sabe que tem varizes, mas esse tipo de problema não é visível, quer dizer, a pessoa... Às vezes não é. Às vezes você tem alguma veia interna dilatada que ao exame físico, eu mesmo já examinei várias pacientes que externamente tinham veias pequenas, e excepcionalmente uma veia muito grande dentro da perna que a gente só conseguiu visualizar através de um exame de ultrassom. Poderia passar desapercebido. Essa paciente, por exemplo, ter tido um quadro mais grave e eu nem ter percebido. Mas a maioria se manifesta, você tem veias externas também, né? Não é difícil esses casos que sejam mais isolados, mas a maioria tem. Às vezes a pessoa tem antecedentes familiares, a mãe, como nesse caso que eu citei, a mãe tinha varizes, mas ela nunca se preocupou em falar para a filha. E a filha viajou, fez um voo prolongado e acabou tendo uma embolia pulmonar. Não é o comum, né? Mas existe isso. Mas a prevenção e a meia compressiva para pegar um voo... Exatamente. Principalmente se movimentar dentro do avião. Já a Sociedade Brasileira de Angiologia já tentou fazer alguns eventos para as companhias aéreas orientarem isso, né? Mas teve uma discussão muito grande porque as companhias aéreas elas se baseiam apenas nos fatos que ocorrem morte. Então eles citavam assim, o número de pessoas que falecem num voo é muito pequeno. Eles acham que isso não justificaria você amedrontar todas as pessoas dentro do voo e fazer com que elas começassem a se movimentar ou caminhar dentro do avião, atrapalharia muito a funcionalidade dentro do avião. Então eles desistiram. São raras as companhias aéreas, não mais do que 5, que avisam dentro do avião. Isso poderia se tornar uma legislação, né? Porque a gente vê uma série de avisos durante uma viagem aérea. Talvez você não tenha visto. Aqui no aeroporto tem aviso, mas eles não são muito claros, né? Mas deveria ser avisado. E geralmente a pessoa não está nem prestando atenção, né? Mas dentro do voo, dentro daqueles avisos, não precisaria falar para a pessoa andar, mas para ela movimentar bastante a perna e tal. Em viagens terrestres também, existem viagens de ônibus, são muito longas. Né? Antigamente, antes das TVs individuais,
eles passavam, pelo menos algumas companhias, a hora do exercício, né? Quando era os MD-11, os aviões que tinham projeções, né? Então eles paravam, vamos fazer exercício agora. Eu cheguei a várias vezes, né? Mas agora com o telefone, não é telefone, o portátil, né? Cada um tem o seu, aí não aparece nada, escolhe um filme, o pessoal vai assistindo, né? Eu acho que a gente vê também, além, né, dos pacientes que têm varizes, são alguns pacientes que já trazem distúrbios de coagulação, isso. É de uma forma, né, congênita, ou então adquirido por através, às vezes, alguma doença imunológica que acaba alterando os fatores de coagulação, e nem sabe, quer dizer, às vezes pode desencadear, assim, numa viagem de, como diz, ônibus prolongada, uma viagem aérea, e são indivíduos, às vezes, jovens, que a gente jamais teria desconfiança que tivesse que poderia acontecer algo assim, né? Ainda nessa questão das viagens longas, isso pode acontecer sem dor, a pessoa pode ter ali uma embolia pulmonar por um coágulo, não é isso? Se você tem alguma doença manifestada na perna, você pode até sentir um desconforto, mas esses casos, às vezes, de embolia abrupta, o sangue acumula-se. Quando ela vai levantar-se para sair do avião, eu já vi casos assim, inclusive, quando a pessoa está saindo do avião, passa mal e desmaia. Quer dizer, ela não sentiu nada durante o voo, o avião está saindo e ela passou mal. E fica um alerta, né, doutor Dácio? Não só agora nesse período de férias, para quem vai viajar, mas até para o dia a dia do trabalho. As pessoas sentadas muito tempo diante de um computador têm que se levantar e fazer circulação mesmo. Isso, acontece muito também quem fica muitas horas sentado. Muito bem, avançando aqui no nosso próximo tema. Olha, nariz constantemente entupido, escorrendo e coçando, olhos inchados, tosse, espirros que não cessam. Quem não tem esses sintomas acha que isso tudo é frescura, só que conviver com rinite alérgica pode ser bastante desagradável. E tem a ver com o nosso clima, cheio de altos e baixos de temperaturas, frio e calor no mesmo dia, e o problema tende a se acentuar. A parte boa disso tudo é que, além dos tratamentos médicos, existem alguns cuidados para serem tomados em casa para controlar essas sensações desagradáveis. Doutor Enio, com a palavra. No verão, a gente imagina que rinite alérgica não vem, mas vem também, né? Não é só no inverno. Sim, perfeito, Mauro. Realmente, a exposição à poeira, aos ácaros, é uma coisa do nosso dia a dia, e ao ar-condicionado. Muitas vezes ar-condicionado que não tem uma manutenção. Aproxima um pouquinho mais, doutor. Isso, muito obrigado. O ar-condicionado ficou desligado na época do frio, e a hora que a gente liga, os dutos estão carregados de fungos, de ácaros e de resíduos de poeira, de maneira que realmente é bastante comum a rinite piorar. Então, aquela história do paciente fala, poxa, eu estou sempre gripado, eu não saio da gripe. Mas tem uma rinite, né? E ainda mais hoje, com o aumento muito grande dos pets em casa, né? O pet virou um membro da família, e muitas vezes ele dorme na cama com o paciente, dorme no quarto do paciente. Isso não só o paciente que é alérgico à descamação, ao pelo do animal, como o animal traz a poeira para dentro de casa e serve de alimento para o ácaro dele também. Na falta da descamação dele, o próprio animal está alimentando o ácaro. Então, realmente, tem que tomar alguns cuidados. No verão é muito comum, né? A porta está aberta, a janela está aberta, o gato entra em casa, o cachorro entra em casa. São alguns cuidados que são interessantes de tomar. O senhor começou falando da questão do ar-condicionado, que é geralmente desligado no frio. Também tem que ter um trabalho aí preventivo para se usar o ar-condicionado quando chega essa época mais quente. A nossa legislação prevê, né? Então, eu estou lá no consultório, eu tenho a obrigação de ter lá um laudo da pessoa que faz a manutenção do meu ar-condicionado. Teoricamente, na revisão do automóvel, deveria ser visto lá os filtros do ar-condicionado, uma porção de coisas que existem. Na prática, muita gente não faz ou burla, né? Muita gente deixa para lá. É bastante comum o pessoal pegar um tutorialzinho no YouTube, vou limpar o filtro do ar-condicionado, e vai lá e faz um trabalho que nem sempre é adequado, que geralmente não é adequado. Bom, a gente está falando dos problemas respiratórios aéreos, mas isso tem problemas, tem relação também, né, doutora Lilian, com os problemas
respiratórias já pulmonares, né? Sim, inclusive a rinite alérgica e também a rinocinusite é uma das doenças, uma das comorbidades que mais podem piorar o controle da asma, né? Então, é o que a gente, quando nós estamos acompanhando o paciente asmático, uma das coisas que a gente sempre tem que orientar e questionar e tratar é a questão da via aérea superior, então da rinite alérgica, da rinocinusite, e inclusive, a doutora Eni falou uma coisa certa, eu tenho a questão agora dos pets, dos animais em casa, é um problema sério, a gente quando verifica que um determinado paciente, ele tem até uma alergia documentada, uma alergia específica a determinado pelo de animais, ou que seja, né? E os pacientes às vezes falam, não, doutora, é impossível, não posso. Como convencer a esposa que o cachorro não pode inclusive um paciente, e sendo médica, sim, inclusive. Sim, não, e inclusive um paciente chegou e falou, doutora, eu não vou nem comentar isso com a minha esposa, porque se eu comentar, ela vai capaz de pedir para que eu saia do quarto e ela continue Exatamente. Com o gato, que eles têm 2 gatos em casa, então é um problema sério. Eu acho que a forma que eu vejo, a gente sempre orienta, eu sempre coloco isso como é imprescindível para você ter um tratamento adequado antes do tratamento medicamentoso ou concomitante ao tratamento medicamentoso, mas sempre reforçando essa necessidade de afastar nesse possível agente que está piorando os sintomas. E a forma que a gente pode mostrar para o paciente é justamente essa, à medida que ele vai tratando, ele vai usando medicamento, ele não acaba melhorando, e fala, olha, não tem como. Então, você tem que realmente, alguns só se conscientizam à medida que eles vão tratando e que não tem aquela melhora que a gente espera com o medicamento, né, mas eu não sei, eu tenho às vezes, por mais que a gente, inclusive, principalmente em relação aos animais, às vezes a gente tem muita dificuldade, eu não sei, experiência. Como diz um amigo meu, muitas vezes é mais fácil o paciente trocar de alergista do que abandonar o pet dele. Porque acho que o alergista não está funcionando, e vai lá e troca o médico. Procura um que aceite o animal, e eu costumo saber, se eu me submeto, né? Não tem jeito, se não vai eliminar, que tome os cuidados, que dê banho no gato, que aspire a casa, que use... Que faça o gato gostar de água, né? Nem sempre. Eu peço para o pessoal escovar o gato, e passar pano úmido e eventualmente levar no pet shop mesmo. Tem jeito, porque realmente o grande alergizante do gato é uma proteína que está na saliva, e o gato se lambe o dia inteiro. Então, se a gente conseguir melhorar essa higiene, simplesmente limpando o pelo, não é nem necessário, de repente, enfiar o gato na água, que eu costumo explicar para o paciente o seguinte, não é que o gato não goste de água, ninguém gosta de, a hora que está sossegado, pegar ele e enfiar embaixo da água fria, né? Ou mesmo da água quente, né? Pega uma criança que está no seu joguinho lá e fala, vai tomar banho? Não, agora não. Mas se pegar na hora certa, ela vai, toma banho normalmente. O gato é a mesma coisa, na hora que ele não quer, que ele está no quentinho, você pega ele e leva para dar banho, ele... Claro. Agora, tem pets, tem cachorros, que fazem as suas necessidades na rua. Sim. E tem aqueles que fazem em casa, no tapete higiênico. As fezes do animal soltam alguma coisa, algum tipo de substância que também são prejudiciais para essa parte respiratória aérea? Pode acontecer. As fezes ressecadas podem realmente servir de substrato para ácaros e para outros produtos. Não é a nossa principal preocupação. Esses dias uma paciente me mostrou um videozinho no WhatsApp dela, do gato dela, simplesmente subindo no vaso para urinar na privada. Um negócio fantástico. Dá para educar o animal, dá para ensinar. E é muito comum também, por conta de animais em casa e que deixam geralmente algum tipo de cheiro, usar desodorizadores, né, para poder eliminar esse mau cheiro que o animal deixa. Isso também, dependendo do paciente, pode provocar algum tipo de reação alérgica. Quem tem rinite muitas vezes não tolera esses perfumes, que são muito variáveis e muitas vezes são irritantes químicos. Muitas vezes nem no teste alérgico aparece uma alergia ao produto, mas a inalação por irritação primária da mucosa provoca uma congestão e o paciente piora bastante. Bom, enfim, é tudo empírico, né, doutor? A gente vai testando em casa o que é possível, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Não, tem muito mais de científico do que empírico nisso. Realmente a gente estuda isso, a gente procura descobrir o porquê e a coisa está evoluindo bastante. Eu digo nós em casa, né? O que vai ser bom em casa para evitar os problemas. Mas a gente está aí para orientar, para tentar fugir um pouquinho disso, usar a experiência da gente.
ler muitas horas para tentar achar soluções para essas coisas. Os congressos médicos discutem bastante esse aspecto? Claro, claro, para isso a gente acha que, muitas vezes o pessoal acha que no congresso só se discute interleucina, fatores de crescimento e outras coisas. Não, a gente discute também a vida, o dia a dia da pessoa, realmente esse novo mundo aí com essa comunicação imediata, isso é uma coisa bem importante. Tem que ser prático, tem que resolver o problema do paciente. O importante não é a gente descobrir o que o paciente tem, é a gente resolver o problema. Eu queria só dar um depoimento. Sim, eu tinha essa rinite e o PET junto comigo, né? E eu comecei a usar CPAP, aquele aparelhinho para ronco, sim, e melhorou minha rinite. Provavelmente porque tem um filtro ali que ajuda bastante, pelo menos a não disseminar mais essas substâncias. Então, melhorando o sono, melhora tudo. Melhorou tudo. Impressionante. Eu fiz tratamento para uma coisa, para ronco, e na verdade a rinite também melhorou. Mas tem que ficar com o aparelho. É assim, não, a gente imagina que o CPAP é um aparelho apenas para tratar os distúrbios do sono, o ronco, a apneia, mas ele também... Para mim melhorou a rinite. Por nem conta toda do rinite filtro. é alérgica. Muita rinite é vasomotora e aquela pressão do CPAP ajuda a descongestionar e o sistema respiratório vai se acostumando a funcionar direitinho e vai bem melhor. Lavagem do nariz com soro fisiológico é sempre uma situação indicada, independentemente da consulta do receituário médico, porque é soro fisiológico ou não é todo paciente que pode fazer uso disso. Cuidados higiênicos sempre são importantes. Realmente, a lavagem com soro impede que o antígeno grude na mucosa, seja reconhecido e cause a reação, a liberação de mediadores, a reação inflamatória alérgica. Então, se eu conseguir lavar a poeira antes de absorver, eu diminuo bastante o impacto imunológico. Não é tudo, mas sempre ajuda. Muito bem, vamos passar o nosso assunto aqui. É o seguinte agora, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Público de Saúde aprovou a incorporação da omalizumab. É um nome difícil, mas a doutora Lilian já vai explicar do que se trata. Essa substância permite que a droga seja, ou melhor, a comissão aprovou a incorporação dessa substância, permitindo que a droga seja disponibilizada justamente pelo Sistema Único de Saúde. O medicamento é um anticorpo à base de proteínas humanas indicado para o tratamento da asma alérgica grave. Bloqueia a imunoglobina E, que é uma substância produzida em pessoas geneticamente predispostas a alergias quando em contato com os alérgenos da poeira, como os ácaros e os fungos. Boa essa novidade, né, doutora? Excelente novidade, acho que foi uma excelente conquista, né, para todos, tanto para os médicos como também para esses pacientes que são portadores de asma alérgica grave. A IgE realmente é a principal célula relacionada à alergia, e esse medicamento ele bloqueia, ela impede que a IgE ela se acople numa das células que desencadeiam todo o processo alérgico. O que é a IgE? A IgE é a imunoglobulina E, que é responsável pelo processo alérgico, né? E com isso ela impede que haja todo o desencadeamento do processo inflamatório alérgico e liberação de vários mediadores inflamatórios. Então, essa medicação realmente já está no mercado há mais ou menos uns 15 anos, o omalizumab é um anticorpo, nós dizemos um anticorpo monoclonal, e só não estava disponível no SUS. Só não estava disponível no SUS e foi agora publicado, então, após consulta pública, onde acho que nós tivemos mais ou menos, acho que mais de 2.500 participações entre população, médicos, pacientes, sendo que dessas, mais de 270 participações foram de médicos com artigos científicos, e com isso a Comissão de Incorporação dos Medicamentos do SUS acabou, então, incorporando o omalizumab. Eu acho que foi uma grande conquista, assim, para todos, principalmente para esse paciente portador de asma alérgica grave, né? A asma alérgica grave, como nós falamos, é aquela asma que o paciente já se encontra com doses altas já de tratamento anti-inflamatório para os brônquios, que é o corticoide inalatório, associado às vezes a broncodilatador de elongação, e às vezes são pacientes que até fazem uso crônico de corticoide oral, também para tentar melhorar dos sintomas da asma.
E para esse grupo de pacientes, quer dizer, para esses que já estão com dose altas de medicamentos e aqueles pacientes que mesmo assim eles continuam não controlados, ou esses que necessitam até de corticoide oral e doses muito altas desse corticoide inalatório para manter o controle, eles vão, e que tem realmente um componente alérgico, eles vão se beneficiar muito. Eu acho que a gente vai poder ajudar a melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes. A senhora destacou, doutora Lilian, que o omalizumab já existe há 15 anos. Por que essa demora para o SUS? É um medicamento caro? É um medicamento caro e, assim, além disso, como todos os imunobiológicos que estão surgindo agora, e eu acho que com o decorrer de todos esses anos, o que a gente tem, o que a MENA tem tentado, e dentro disso que a gente tem observado, é personalizar cada vez mais o tratamento para um determinado paciente, né? Então, é assim, nós temos verificado de uns anos para cá algumas características clínicas específicas de alguns pacientes, que é o que nós denominamos fenótipos, são características observáveis de pacientes. E cada vez mais a gente tem procurado as bases moleculares que levam a todo o mecanismo inflamatório da asma. E com isso, esses imunobiológicos foram ganhando espaço, e o omalizumab, uma das questões, eu acho, principalmente em relação ao custo, foi realmente uma das questões que acho que demorou um pouco mais. Ele é usado para outras doenças também, não é? Sim, para urticária é usado, e eu não sei se... Para rinite também. Para rinite também, mas para asma a gente tem indicação para adultos e crianças acima de 6 anos de idade, com asma atópica grave. Existem pacientes que estão fazendo quimioterapia que usam o Zumab? Não omalizumab. São outros imunobiológicos. São outros imunobiológicos. Esses nomes são esses imunobiológicos têm todos esses nomes parecidos. Então, sendo uma doença genética, a asma, ela se manifesta sempre desde cedo, desde criança, ou ela pode não surgir cedo e, por exemplo, chegar na vida adulta? Essa é uma boa pergunta, porque para a maior parte da população, acho que para os pacientes, a asma só aparece na infância, né? E não, nós temos, mais comum, mais frequente na infância, mas pode surgir em qualquer faixa etária. Inclusive, nós temos pacientes que começam sintomas a partir dos 20, 25 anos, 50 anos, e cada vez mais, lógico, quanto mais tardio o aparecimento da doença, são características inflamatórias diferentes de um paciente para o outro, e tem-se hoje medicamentos até mais disponíveis para cada pacientes com características clínicas específicas, e é importante, porque quanto mais tarde surge a asma, então, mais nós somos obrigados a pensar em diagnósticos diferenciais da doença antes de estabelecer propriamente o diagnóstico da asma. Mas pode aparecer em qualquer faixa etária. Mas quando o surgimento é mais tardio, não é que a pessoa adquiriu, ela realmente tinha isso, só não se manifestou. É um problema genético. Às vezes ela já adquiriu e nunca se tinha manifestado, como às vezes podem aparecer por outros mecanismos inflamatórios diferentes do processo alérgico, que é mais comum na infância. Então pode, por exemplo, nós temos a asma relacionada à obesidade. Então, geralmente... não só problemas alérgicos. Não só problemas alérgicos. Então, assim, tem a asma relacionada à obesidade, que pode aparecer em mulheres de meia idade, uma expressão clínica da asma um pouco mais grave. Então, tem-se outros... Tabagismo. O tabagismo, asma relacionada ao tabagismo. Tem a asma ocupacional, que é pacientes que não têm antecedente nenhum de asma e que acaba surgindo, os sintomas acabam surgindo durante a exposição ocupacional. Então, há vários gases, vapores e outras substâncias. E no caso dessas situações ocupacionais, a asma tende a ser mais agressiva? Depende do tempo de exposição e da quantidade que o indivíduo é exposto durante o ambiente de trabalho. E dependendo do tempo que ele fica exposto, durante anos, se for o caso, e a quantidade que ele se expõe a esses vapores, gases e outras substâncias mais, a gente não pode ter só 20% dos casos que acabam tendo resolução total. Muitos casos ainda eles acabam persistindo com sintomas mesmo após cessar da exposição. Mais mulheres ou homens sofrem do problema? A mais mulher. A mulher, geralmente, ela tem a forma mais grave, às vezes, da doença. Mais comum no sexo feminino.
E é o que geralmente a gente observa as formas mais graves da doença. Porque tem explicação... Sim, talvez ligado a fatores hormonais, ligados um pouco mais também à obesidade, então tem outros fatores que justificam. Ou seja, as mulheres sempre sofrendo de mais problemas. Questiona-se muito a ação do estrógeno também, né? Então a gente observa a asma, a oscilação dos sintomas durante o período, às vezes, pré-menstrual, durante gestação, então também ligado a todo um fator hormonal que também coexiste. A asma leva à morte ou são os problemas decorrentes da asma que... A asma realmente é uma doença que, se não tratada, ela pode levar a óbito. Inclusive, nós temos ainda, em média, 3 mil óbitos por ano aqui no Brasil, no nosso país. E assim, levando em consideração que é uma doença que ela, né, tem como ser diagnosticada e como ser tratada, e aqui eu deixo bem claro, como sempre a gente fala, que não é uma doença que não tem cura, mas ela pode ser tratada e o paciente pode ser muito bem controlado com o uso dos medicamentos. Ou seja, ele pode ficar totalmente assintomático. Mas isso não quer dizer que ele não tenha mais asma. É que a doença, a inflamação está controlada e ele pode ficar sem sintomas durante meses ou anos, mas ele persiste com a doença, ele persiste com aquela inflamação crônica dos brônquios, e se ele é exposto a alguma situação ou por qualquer outra razão, ele pode vir a piorar, e de uma forma, às vezes, abrupta dessa inflamação, ou seja, com fechamento da via aérea, e isso pode levar ao óbito, caso ele não esteja tratando a doença regularmente. A tosse é o principal sintoma, ou a falta de ar? Não, a tosse, a falta de ar são sintomas comuns que a gente observa, né? Mas você pode ter um quadro florido, onde você tem tosse, falta de ar, chiado no peito. Muitos pacientes referem, às vezes, a sensação de aperto no peito. Então, eles falam isso, e esses sintomas são mais comuns, principalmente à noite, mas pela madrugada, né, onde por várias razões que ocorrem, razões que ocorrem no organismo, pode ter piora dos sintomas. Mas o paciente pode ter manifestação só com quadro de tosse, ou ele pode ter só manifestação com chiado. Então, os sintomas podem aparecer de forma isolada, ou eles podem aparecer assim com todos os sintomas associados. Bom, então o que fazer é, enfim, procurar ajuda médica. O que fazer é assim, acho que principalmente porque tem muita gente que talvez tenha o problema e não saiba, acha que é uma coisa ou é outra, na verdade. Eu acho. Subestima. Não, muitos pacientes acontece isso, eles subestimam, eu tenho como, por exemplo, eu só chio quando eu fico gripada, eu vou no pronto-socorro, resolvo, e eles não acabam procurando o médico para acompanhamento. E como eu estou dizendo, é realmente extremamente importante que esse paciente vá ao médico, se ele tem sintomas compatíveis, né? Então a gente, assim, na criança, geralmente os sintomas é mais cansaço, quando começa a corre com outros colegas na escola, então se observa mais durante as atividades físicas. E assim, o adulto às vezes manifesta mesmo chiado, falta de ar, às vezes ao exercício físico, ou mesmo sem atividade física alguma. Então é importante que ele procure o médico, que esse médico tente fazer o diagnóstico de asma ou diagnóstico diferencial com outras doenças que simulam, cujos sintomas também simulam asma. E é importante, assim, da parte médica, é importante estar sempre orientando esse paciente, falar sobre a cronicidade da doença, porque ele acha que se ele tratar só 15 dias, ele melhorando dos sintomas, ele já está tratado, não necessita mais manter medicamento, é totalmente errado esse conceito. O médico, cabe a nós médicos orientar que o tratamento ele é persistente, ele é contínuo, apesar do paciente não apresentar sintomas, ele tem que sempre manter o tratamento, orientar como usar o medicamento, porque a gente vê, não sei, doutor... Não, mas, doutor Enio, mas o que a gente observa às vezes no consultório, chegam pacientes que eles não foram, vêm de outros serviços ou vêm de outros locais, eu trabalho aqui na universidade, e a gente observa isso, às vezes ele foi no pronto-socorro, foi prescrito pelo médico, às vezes do pronto-socorro, para iniciar o tratamento, mas não explica como usar o medicamento, então tem pacientes que vêm usando de forma totalmente errônea, né? E acho que é importante a gente sempre isso, checar se eles estão usando a adesão, que é um problema seríssimo, porque nós temos baixíssima adesão entre os pacientes, eles começam a tratar, melhoram dos sintomas, então eles relaxam em termos de uso contínuo da medicação. E isso é um... E a asma é um problema complicado, porque muitas vezes o paciente
aprende a fazer coisas erradas, melhora fazendo coisas erradas, e ele acha que o problema dele está resolvido. Então, de vez em quando, ele chega para o consultório, ele chega redondinho. Ah, mas é que quando eu pioro um pouquinho, eu vou lá tomar uma injeção de corticoide no pronto-socorro, eu tenho na farmácia, tem um farmacêutico que já aplica para mim, ele vai lá, toma um injetável e ele acha que, puxa, eu fico a semana inteira bom, aí semana que vem eu vou lá tomo outro, é baratinho. Ah, esse remédio que você me passou é muito caro. Eu vou lá, tomo uma injeção de cortisona, lá de corticoide, eu fico ótimo. E aí o paciente amanhã vai ter osteoporose, ele vai ter diabetes, vai ter uma porção de complicações. Eu vejo pacientes assim, no consultório com a bombinha. Então ele chega e... Porque não sei se a parte psicológica tem algum gatilho que dá um... Então, já no consultório dentário, a pessoa já vai com um certo grau de estresse, né? Isso não tem jeito, mas... E eu vejo pacientes com a bombinha, chega e dá umas bombadinhas. Antes de iniciar o tratamento dentário, achando que ela vai ter alguma... A bombinha não é vilã, não. A bombinha bem usada, ela pode ser realmente muito boa. O problema é que o pessoal muitas vezes usa errado. Abusa, usa, às vezes, coisas que já não são mais atuais, que já tem coisas melhores, né? Mas a bombinha bem utilizada, ela pode ser muito boa. Eu acho que aí o importante é saber se o paciente, se ele vem, porque existem vários tipos de bombinha, né? Acho que é bem claro também a gente falar sobre isso. Existem as bombinhas para tratamento contínuo e existem as bombinhas que são usadas só como medicação de alívio. Eu acho que é medicação de alívio. Então, um dos motivos, se ele vem fazendo tratamento contínuo e só tem, por exemplo, porque a ansiedade, ela amplifica os sintomas da asma. Então, se ele usa, por exemplo, porque ele vai ficar mais tenso, vai fazer um procedimento, né, dentário, então isso é tranquilo, como falou, não é o uso incorreto. Mas o problema é quando ele não está fazendo tratamento contínuo e ele só usa a medicação de alívio nesses momentos de estresse. Ele fuma e usa bomba. Fuma e usa, isso é o que a gente... Já que vocês falaram em alívio, então até para aliviar a conversa aqui, eu lembrei tem um meme na rede social, o menininho... apaixonado pela menina, aí ele chega para ela e fala, quando eu te vejo, eu fico sem ar. Aí ele vira para ela e fala, mas isso não é paixão, isso não é amor, isso é asma. Aí ele fala, então eu te asmo. Sensacional. Foi só para aliviar a conversa aqui. Vamos para o próximo tema. Um grupo de cientistas brasileiros vem colhendo células-tronco dos dentes de leite para serem utilizadas em futuros tratamentos de doenças degenerativas, problemas ósseos, células hepáticas, células pancreáticas e doenças do miocárdio, entre outros problemas. A polpa do dente destaca-se pelo fato de fornecer células mesenquimais multipotentes e imunocompatíveis, ou seja, podem servir não só ao doador, mas também a toda a sua família. Doutora Aone, vamos começar pelo fim? Vamos esclarecer esses termos técnicos aqui. Células mesenquimais multipotentes e imunocompatíveis. Então, nós temos as células-tronco mesenquimais e as hematopoéticas. Eita! As hematopoéticas, elas podem ser colhidas do cordão umbilical, da medula, e a utilização delas é para doenças do sangue. E as mesenquimais para os outros tipos de problemas. A célula-tronco hoje, já a nível mundial, ela é o coringa para a medicina regenerativa e odontologia regenerativa. E o importante que a gente percebe é que nem todo mundo ainda tem a consciência de fazer a coleta dessa célula-tronco. Lá no consultório a gente começou, a partir de 2013, foi liberado a coleta da célula-tronco para a sua multiplicação e conservação. E hoje ainda no Brasil, a utilização dessa célula-tronco é só para estudos e para, no caso, para uso compassivo. Então a pessoa tem um problema e eu quero utilizar e acabou. E entra na justiça e faz a utilização. Eu já fiz trabalho de célula-tronco para enxertia óssea. Eu colhi a célula-tronco do filho na troca do dente de leite, foi para a multiplicação e utilizei para fazer a enxertia óssea no pai dessa criança. Mas isso é um estudo, então a gente tem um comitê de ética atrás para poder liberar essa utilização. A nível mundial,
já em outros países, como nos Estados Unidos, na Holanda, até no Paraguai, a utilização dela é permitida. Então, tem até uma clínica que se instalou na cidade de Oeste para poder fazer a utilização dessa célula-tronco. Então, a pessoa colhe aqui, pega o avião e vai fazer a utilização lá ou entra na justiça. Agora, precisa mudar a legislação e o importante é fazer essa coleta também. Você pegar a célula na troca do dente de leite, a melhor coisa é no cordão umbilical, no nascimento. Então já faz a coleta, porque aí você vai ter os 2 tipos de célula-tronco disponíveis para utilização se tiver algum problema no futuro. Ou na troca do dente de leite, que é na dentição decídua, que o paciente vai trocar mesmo. Então você colhe ali, você não tem parte assim de perda nenhuma para a pessoa, né? E você colhe, o dente não pode estar totalmente mole. Ele tem que, quando começa o dente de leite a amolecer, é a hora de ir no dentista para poder fazer essa coleta. E para fazer essa coleta, a gente tem um protocolo para poder retirar esse dente e mandar para o centro de criogenia, o centro de multiplicação. E é um protocolo que tem que ser colocado numa solução antisséptica. A pessoa que vai levar esse tecido para lá tem também um protocolo também, leva numa caixa de isopor. Eu, quando vou fazer a coleta, o paciente me avisa, olha, eu vou fazer a coleta, vamos fazer a extração no dia tal, e nesse dia já está um portador desse centro de criogenia aguardando na recepção. Eu faço a coleta do dente com um campo estéril, para não ter contaminação nenhuma, para não ter risco de contaminação e poder aproveitar essa célula-tronco. E essa célula-tronco mesenquimal, essa célula, ela pode se diferenciar em todos os tipos de tecido que não seja o sangue. Aonde você coloca ele vira o tecido de... vamos supor, você colocou no pâncreas, vira a célula pancreática, você colocou no fígado, vira a célula, se diferencia em célula do fígado ou do pulmão. Eu não sei como é que estão os estudos, né, para isso, se desenvolvendo, mas eu sei que estudos estão sendo feitos e trabalhos estão sendo feitos. Só falta a gente poder utilizar ali, assim... Essa fase de estudos, de pesquisa, tudo isso ainda torna todo esse processo, todo esse procedimento ainda bastante caro, né? Ele até que não é... De criogenia... Olha, eu vou falar... Hoje já tem até trabalho com esse centro de criogenia, inclusive tem cientistas da Unifesp também que faz esse trabalho. Eles estão desenvolvendo até, pegando essa célula-tronco e trabalhando com ela para ela virar uma célula killer de cânceres sólidos. É uma coisa assim fantástica. Inclusive, nós estávamos falando de PET, né? Que a célula-tronco mesenquimal pode ser utilizada em PET também. Então eles estão abrindo um centro de veterinária para a utilização da célula-tronco nos PETs, que eles são compatíveis. E ela pode ser utilizada para a terceira geração, ascendente e descendente, a célula-tronco mesenquimal. Existe na Coreia do Sul um centro de células-tronco para ser utilizado com a população. A fonte dela não é só do dente, ela tem outras fontes, né? Do gordura, da medula óssea. Então tem outras fontes que a gente pode fazer essa utilização. Na Coreia eles usam para pâncreas, né? Bastante. Né? Para pâncreas, aqui não... É liberado já. É liberado. Só o Brasil que tem os nossos políticos, infelizmente, eu acho que não tem uma vontade política para mudar essa legislação. Eu tenho uma colega minha, dentista, que ela largou a profissão, que ela tinha um problema de artrose no joelho, e ela fez uso compassivo da célula-tronco e fez a aplicação no joelho, e ela voltou, assim, normal, andar normalmente, teve uma regeneração no joelho, tanto que ela largou a profissão de odontologia, não é mais dentista, e abriu um centro de criogenia lá em Curitiba.
Bom, é claro que isso tudo é um alento, não é, doutor Aônio, para o tratamento de doenças para as quais hoje a gente não tem muita solução, mas na parte dentária mesmo, o que isso significa? É possível, por exemplo, a terceira dentição, a gente ter a possibilidade de uma perda de um dente definitivo, ter uma terceira dentição para isso? Então, eles estão fazendo um trabalho em cima. Hoje, porque o órgão dentário, ele não tem só um tipo de célula, ele é um órgão, ele tem esmalte, ele tem a dentina, ele tem a polpa, tem o cemento, são 4 tipos de tecidos nesse órgão, que é o dente. Mas eles estão desenvolvendo célula tronco para a formação de tecidos na Universidade de São Paulo, e está sendo um trabalho assim, estão fazendo trabalhos, desenvolvendo muitos trabalhos, tecido ósseo, que aí você coloca o implante, e já teve no Japão já trabalhos que fizeram um órgão dentário, um dente com a célula tronco, desenvolveram um tecido em rato, mas a célula tronco é utilizada, ela pode ser destinada para qualquer tipo de problema. É o coringa. Qual o protagonismo brasileiro dos nossos pesquisadores nisso? Isso tudo é muito fora do Brasil? Não, é no Brasil mesmo. Eu sou brasileiro e eu fiz esse trabalho de tecido ósseo, fiz o acompanhamento do tecido fiz a enxertia com um local de controle. Em 3 meses eu tinha tecido ósseo para fazer o implante dentário, que é um implante de titânio, que a gente coloca um parafuso de titânio no osso. Normalmente, para a gente ter o osso com qualidade para fazer um implante pós-extração, são 6 meses que a gente tem um tecido que a gente sabe que não vai ter problema se colocar um implante dentário. Eu, com 3 meses, já tinha tecido ósseo, já para receber. Se eu não colocasse a célula tronco, ia formar osso do mesmo jeito, sabe? Mas o trabalho foi justamente esse, para ver se acelerava a formação do tecido ósseo. E realmente ele acelera. Aquelas pessoas que não têm osso para um implante, não têm a espessura do osso suficiente para firmar um implante ali, tem, então, agora uma expectativa, você formar o osso a partir das células tronco. Desde que você tenha essa célula tronco, que o problema é justamente esse, a gente ter o tecido, que não chega a ser um custo alto fazer essa multiplicação. Hoje deve girar em torno de uns R$3.500 para fazer a multiplicação dela nesses centros de criogenia, e eles cobram uma taxa anual de uns R$600 por ano. Então, para certos tipos de doença, eu acho que se for para um caso de um tumor, de um câncer, né, tratamento para tumores hoje é um absurdo o custo. Eu tenho um amigo meu que, para ele se manter vivo, ele tem um gasto de R$60 mil por mês de medicação para não morrer. Pessoal, perguntas do público do Gente que Fala. Doutor Dácio Aclarice do Morumbi pergunta se existe algum substituto para as meias elásticas para aquelas pessoas que não conseguem usá-las. Substituto, exatamente não. Você pode, se caso você não consiga usar, tem que tomar algumas medidas protetivas, por exemplo, evitar a obesidade, a movimentação, como a gente falou, exercícios físicos constantes, porque os exercícios ativam, movimentam mais o sangue. Se você consegue desenvolver bastante a musculatura da panturrilha, através de exercícios musculares, você faz o serviço que deveria fazer a meia elástica. Então dá para substituir. Às vezes a meia é muito mais confortável no momento de necessidade, numa viagem, por exemplo. Mas se você tomar alguns cuidados, dá para não usá-la. Doutor Enio Ziman, a Fernanda de São Bernardo do Campo pergunta se a rinite alérgica pode causar problemas nos olhos. Acho que talvez aqui ela queira saber, coceira nos olhos mesmo, né? Se tem uma relação entre uma coisa e outra. Normalmente, quando a gente fala em rinite, a gente tem um acometimento de toda a mucosa da região, que engloba a mucosa dos olhos, dos seios da face. Então, a gente vê muita confusão do paciente que tem uma conjuntivite alérgica e tem uma rinite junto, né? Mas é muito comum. Normalmente, o paciente que tem rinite tem algum acometimento
oftálmico e vem muito próximo dos seios da face também. Então, a gente vê justamente o paciente tem até uma dúvida. Doutor, eu não sei se eu tenho rinite ou sinusite. Realmente tem os dois, né? Ou às vezes... Mas, a rinite leva a uma sinusite, né? A uma sinusite ou uma conjuntivite alérgica também. É normal, inclusive, pela congestão nasal, ocluir o canal nasolacrimal, então forma uma secreçãozinha. É bastante comum. Da mesma forma como tem gente que não entende a diferença entre a rinite e a sinusite, não entende a diferença entre a gripe e o resfriado, que são coisas diferentes também, vírus diferentes, e que provocam sintomas diferentes. Que confundem até o médico, muitas vezes. A gente, muitas vezes, atende um paciente com um quadro viral respiratório e a gente fica na dúvida, será que eu entro com um antiviral? Porque pode ser vírus influenza, mas eu estou achando que não é. Tem uma febre alta, não tem. Muitas vezes fica, mas eu tomei antitérmico. A febre é coisa da gripe, não do resfriado. Ou não necessariamente? Normalmente a gripe tem, mas um resfriado por um rinovírus pode ter um quadro febril e a gente fica na dúvida, porque o paciente já tomou antitérmico. Então a gente já fica... Até o relato do paciente tem que ser interpretado, tem que ser entendido, né? Então não é muito fácil diferenciar, não. A TIM é tudo a TIM. E o paciente já tomou, às vezes, vacina de vírus de gripe e a gente fica meio atrapalhado. Doutora Lilian, o Marcos de Pinheiros pergunta se a asma tem um componente genético ou hereditário. Já falamos disso, dá para falar um pouco mais? Tem sim, isso, a maior parte realmente tem um componente genético, né, e nós falamos até a maior parte dos pacientes também começam a manifestar a doença durante a infância. Mas tem, além como tem outros motivos, tem outras causas, mas o componente genético é extremamente importante. Doutora Ônio, Flávia da Pompeia, de que material são feitas as próteses dentárias? Existem as porcelanas, hoje nós temos a zircônia, que é um material super resistente, estético, né? E de silicato de lítio. Quando a gente fala prótese, não necessariamente uma prótese móvel. Um implante é uma prótese. O implante é uma prótese de raiz, que é de titânio e tem de zircônia também, mas o que mais é utilizado é um implante, o parafuso de titânio, que é colocado sobre ele um componente protético e sobre esse componente a prótese da coroa do dente, ou da prótese fixa, ou a prótese removível. Então existem os materiais plásticos, que são as resinas, e as porcelanas. Hoje as mais resistentes são a base de zircônia. E que são os melhores materiais, assim, em termos de odor, de não aderir placa bacteriana, diferente das resinas. Mas o importante é as próteses visam devolver a função para a pessoa, a função mastigatória e a estética, né? Uma grande preocupação com a estética, né? Porque os materiais mais antigos não tinham aquela aparência de dente de verdade, aquela translucidez, Hoje é possível. Hoje é totalmente... Os materiais têm as mesmas propriedades ópticas dos dentes naturais, né? Tanto as resinas que estão chegando com a opalescência, a fluorescência, que tem o esmalte dentário. Então os materiais são bem compatíveis visualmente, né? E porque antigamente a gente usava muito metal, que era o ouro, depois desenvolveu os metais não nobres, né? Hoje os metais são pouco utilizados, assim, aparentemente a gente não vê mais ninguém com sorriso metálico, a não ser que seja um aparelho ortodôntico. E mesmo assim os aparelhos ortodônticos hoje, nós temos os brackets de porcelana e as placas invisíveis, né? Que tem as marcas comerciais, que a pessoa vai trocando a plaquinha e vai levando o dente para o lugar, né? Então a estética revolucionou muito. Não se vê nem mais também a tal da amálgama. Inclusive, infelizmente, é um material que foi proibido, a comercialização do mercúrio. Mas era um material que durava 25 anos na boca. Durava muito. Bem mais do que 25, né? Nossa, é um material que se você colocava e com o tempo ele ia ficando melhor, né? O problema é estético, mas foi proibido a utilização. Eu não consigo mais comprar o mercúrio,
para poder fazer. E ninguém quer, né? Tinha um amalgamador parado lá, eu não sei o que fazer com aquilo. Você é colega também. Então, ninguém usa, mas dura, né? Gente, acho que dá tempo de falar ainda aqui rapidinho sobre o seguinte: a Organização Mundial da Saúde alertou para o aumento das doenças relacionadas às mudanças climáticas nos próximos 10 anos. Segundo a OMS, a poluição do ar está vinculada à elevação dos casos de câncer de pulmão, infartos, problemas cardíacos e pulmonares. E o aumento nos casos de doenças tropicais também deve ser observado com as mudanças nas temperaturas. Esse último assunto aqui, as doenças tropicais, acho que é mais o doutor Enio e a doutora Lília. Isso tem a ver com o que a gente viu aí recentemente, sarampo e outras coisas que já estavam eliminadas e voltaram aí com tudo, né? Existem alguns fatores interessantes nessa parte de... O sistema imunológico da gente é um órgão maravilhoso, ele é fantástico, né? E muitas vacinas passaram a ser utilizadas de rotina e acabaram mudando a maneira do organismo funcionar. Porque, por exemplo, a vacina do sarampo, a grande dúvida que o pessoal teve é por que o sarampo surgiu de novo se as pessoas estão vacinadas. A vacina do sarampo, de uma certa forma, ela precisa de um reforço. Então, quando a pessoa toma vacina, ela se torna, vamos dizer, imune por algum tempo. Quando ela tem contato com o vírus selvagem, ela tem uma reação imunológica secundária e ela vai adquirir uma imunidade mais efetiva. Com o tempo, todo mundo vacinado, esse reforço deixou de existir. Então, depois de um longo tempo, essa imunidade caía e começavam a aparecer os casos de pessoas que tomaram vacina e que tinham sarampo. E ninguém entendia o porquê, né? Então, passou-se a se revacinar. E essa questão da situação ambiental, né? Poluição do ar relacionado, aumento, né, da poluição do ar relacionado com casos de câncer de pulmão, infartos e outros problemas cardíacos e respiratórios. Tudo isso também passa por tudo que se vê aí, problema as aglomerações, as junções de pessoas e os contatos, inclusive nas escolas, a criança não teve o contato primeiro, fica numa classe que tem uma porção de gente, então acaba tendo novos contatos, e a poluição, etc. Então, doutor Enio Ziman, sua palavra final. Eu queria agradecer o convite, realmente foi muito interessante, foi um debate aberto, bem esclarecedor, uma coisa bastante interessante, e queria desejar uma boa tarde a todos os ouvintes. E um 2020 sem alergia. Sem alergia é impossível, né? O dia que não tiver, a gente arruma outra coisa para viver, mas infelizmente não vai ser tão cedo. Mas... Doutora Lília, palavra final. Eu queria agradecer também a todos os ouvintes, a você também por essa mediação e essa oportunidade, e assim, dizer principalmente para os pacientes asmáticos, né, que agora a gente espera que eles tenham realmente uma qualidade de vida melhor, sabe, tenham um controle melhor da doença, com essa liberação que nós estamos tendo agora pelo SUS desse anticorpo, que vai ser extremamente importante para o tratamento dos pacientes asmáticos alérgicos graves. Doutor Dácio Prota. Também agradeço o convite e também alertar as pessoas que tenham a suspeita de algum problema vascular, que tentem ou procurem fazer uma prevenção, principalmente nessa época de calor. Doutor Aônio. Eu agradeço a oportunidade e deixo meus contatos, site doutor.aonio.vieira.com.br, Instagram doutor_Aônio Vieira e no Facebook Doutor Aônio Vieira. E sorria para a vida, que a vida sorrirá para você. E saúde para todo mundo em 2020, aproveitando o gancho aqui desse nosso Gente que Fala, o primeiro do ano falando sobre, segundo já, né? Falando sobre saúde, é o primeiro? Comigo o primeiro. Muito bem, obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o doutor Dácio Prota, doutor Enio Ziman, doutora Lilian Balini e doutor Aônio Genículo Vieira. Na mesa de som hoje, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, diretor-geral do programa, o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.